Mas eu quero mostrar para você a palavra de Deus. Existe uma diferença grande. E nós estamos vivendo num mundo debaixo de regras de qual dos mundos? Você pode escolher por qual mundo você vai ser regido. Você pode escolher por quais leis você vai ser regido ou regida. Você que decide por qual dos mundos você é regido, pelo mundo espiritual de Deus ou pelo mundo natural e terreno. O Senhor Jesus Cristo disse assim: estou no mundo, mas não sou regido por ele. Quando ele fala não sou dele, ele está dizendo não sou regido por ele. Vós, falando com aqueles que vivem debaixo da visão deste mundo, vós sois cá debaixo, João capítulo 8, versículo 23. Vós sois cá debaixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Quando o Senhor diz, eu não sou deste mundo, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele não é regido pelas leis naturais deste mundo. Ele está dizendo que ele não é regido pelo pensamento deste mundo. E o pensamento terreno é diferente do pensamento espiritual. Quantas vezes as pessoas criticam, falam, rebatem a palavra de Deus? Por quê? Porque ela quer que a palavra de Deus se adeque ao mundo delas. Isso nunca vai acontecer, é o contrário. O superior não pode se adequar ao inferior. É o inferior que tem que se adequar ao superior. Você tem que evoluir e não regredir. O pensamento de Deus é diferente do pensamento deste mundo. Eu vi um dos rapazes que estão aqui fazendo parte do grupo dos que estão sendo libertos das drogas, dos que foram libertos das drogas. O levita que louvou aqui é obreiro da Casa de Deus hoje, lá no Centro de Recuperação Mundial. E ele disse assim, Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. É verdade. Justamente para demonstrar que existe uma grande contradição entre o pensamento dos céus e o pensamento de onde? Da terra. E a sabedoria dos céus é loucura para o pensamento terreno e humano. Chega a ser tão loucura pelo fato de não ter o menor sentido em algumas coisas que fazem parte da constituição de onde? Dos céus. Existem visões dos céus, direções da parte de Deus, que são totalmente absurdas se comparadas com o raciocínio, o quê? Terreno e humano. São absurdas. Você imaginar, por exemplo, que vão sair codornizes de dentro do mar. Eu pergunto, faz sentido isso, meus queridos? Faz sentido isso? Não tem o menor sentido. Qual a lógica que existe em curar um cego com cuspe no chão, misturado com terra feito lodo e passado nos olhos de um cego? Existe lógica nisso, querido? Não. Isso é procedimento lógico, humano, terreno? Não. Tem alguém da área de saúde aqui? Médicos, oftalmologistas, ou até técnicos mesmo, oculistas ou outros técnicos,
Tem alguém da área? Existe alguma recomendação, doutor, como médico, qual a lógica de passar lodo, cuspe, chão de terra nos olhos de alguém que já tem um problema nas vistas? E se a pessoa está cega, não tem lógica. Não tá? tem lógica. Não tem lógica. Para a ciência médica, está cego, está cego. Agora, se por alguma causa, alguma doença, a pessoa, por exemplo, diabetes, ficou cego, que leva 2, 3 meses, e, bom, pode ser, ou se é cirúrgico, tem que fazer uma cirurgia, se fosse cirúrgico. Mas eu pergunto ao senhor como médico, é recomendável passar a terra nos olhos? Não, de Não. jeito nenhum. Nós sabemos... Às vezes até coçar os olhos já não é... Engraçado que quando a gente sente uma coceira nos olhos, uma irritação, é comum que a gente já leve logo o dedão no olho e comece a esfregar assim. Os médicos repugnam isso, não é verdade? Refregar, por exemplo, a vezes, se é muito forte, pode causar alguma lesão também. Pode até causar uma lesão. Sim, lesão. Além do dedo sujo sim, e de infecção pelo dedo, pela mão, né? Entendeu? Então... não tem nenhuma lógica. O lógico seria, se é cirúrgico, pode operar. Mas se é uma cegueira de nascença, não tem lógica. É só Deus. E passar terra nos olhos não é recomendado também, não. Não, não é recomendável. Nem cuspe. Pior ainda, né? Porque você sabe que a boca é a parte mais infectada quase do organismo, né? É a parte que tem mais bactérias, né, doutor? Mais bactérias tem pelo contato, né? Pois é. Aí Jesus chega para um homem que já está com problemas visuais e passa o que nos olhos dele? Terra com cuspe. Isso é uma loucura, ou não é? Não, no mundo cá de baixo. É loucura ou não é? É loucura. Eu pedi para o doutor falar como médico. Mas se eu pedir para falar como crente, todos nós vamos concordar que para Deus, Ele é o Deus do impossível. Quem está entendendo? E que aquilo que talvez não tenha lógica, que não tem lógica humana nenhuma, para Deus tem. Um ferro de machado flutuar, tem lógica isso? Não tem. As águas do mar se abrirem, tem lógica isso? Ressuscitar um defunto que está morto há 4 dias, existe isso? Não, no mundo cá de baixo, existe? Não existe. Andar sobre as águas tem lógica? E transformar água em vinho tem lógica? Aliás, a pessoa que não tem o pensamento dos céus, ela nunca vai enxergar lógica nisso. Eu vi até um pastor meter o pau, criticar o milagre de Jesus, porque não entende por que aquilo ali foi feito. Claro que não vai entender. Se pertence ao mundo cá de baixo. Não precisa falar o nome, não, irmão. Se pertence ao mundo cá de baixo, se pertencer ao mundo lá de cima, você vai entender o motivo das coisas. Você vai entender a razão das coisas. Você vai entender a lógica das coisas. As coisas do Senhor são do alto. São coisas supremas que se materializam na nossa vida não pelo sentido que elas fazem, mas por outros valores que só entendem quem pertence e é regido pelas leis lá de cima. Se você não é regido pelas leis lá de cima, você não vai achar sentido em transformar água em vinho, porque não tem sentido mesmo no mundo cá de baixo. Mas você não pertence ao mundo cá de baixo, ou pertence, não sei. Você não deve pertencer ao mundo cá de baixo. Quem não pertence e nem é regido pelas leis do mundo lá de cima, não consegue entender como é que se passa lodo nos olhos de um cego e ele volta a enxergar.
Milagres obtidos não pela lógica, feitos não pelo que você acha, contrariando os pensamentos, contrariando o sentido das coisas. A coisa acontece não pela lógica ou porque tem sentido, acontece por outros valores, como a humildade, a fé, a crença. É aí que você começa a extrair as coisas do mundo lá de cima. Veja, o Senhor passava nas ruas apertadas de Jerusalém, de repente ele para e pergunta: alguém o quê? Me tocou. Quem pertence ao mundo lá de baixo não entende. É tanto que os discípulos, que ainda não tinham esta visão dos céus, começaram a perguntar e questionar: Senhor, em outras palavras, o que o Senhor está dizendo não tem o quê? Não tem sentido, não tem lógica. Porque eis que uma multidão te aperta e te comprime e dizes: quem me tocou? Mas como que te tocou? E só faltar dizer: todo mundo te tocou. E Jesus diz: não, vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo. Vocês não conseguem compreender o que eu estou falando, porque eu falo das coisas o quê? Do alto. Lembra disso? Quando Jesus falava da filha de Jairo e até de Lázaro, dizendo que eles estavam dormindo, o que os discípulos pensavam? O que eles achavam? Achavam que eles estavam realmente no repouso do sono. Pois Jesus falava: Lázaro, nosso amigo Lázaro, adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe os discípulos: Senhor, se dorme, então está tranquilo. Mas se está dormindo, então está safo. Está salvo, como diz lá a Bíblia. Jesus, porém, falara com respeito o quê? A morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Por que eles supunham isto? Porque o pensamento deles era o pensamento do mundo terreno, do mundo cá de baixo. Quem tem a visão do mundo cá de baixo nunca vai compreender as coisas de Deus. A pessoa que não compreende um milagre, ou como a coisa funciona, a pessoa que não consegue enxergar o poder de Deus, é porque ela é uma pessoa natural. Uma pessoa natural. E o homem natural não consegue compreender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são do alto. Você nunca vai achar sentido em alguma coisa que vem dos céus, se você for uma pessoa natural. Se você for uma pessoa natural, você nunca vai compreender as coisas de Deus e, obviamente, nunca vai obter as coisas de Deus. Por isso que quando eu vejo algumas coisas ou ouço algumas coisas, esses dias o apóstolo comentou comigo, eu fiquei horrorizado. De um pastor que falou assim: não faz sentido esse milagre de Jesus. Eu falei: como não faz sentido? Não faz para ele. Naamã, o que foi curado da lepra, ele chegou lá diante do profeta, trazendo lá a sua demanda, trazendo lá a sua situação, no mundo cá de baixo, irreversível, e ele chega diante do profeta, porque ele ficou sabendo que ali havia um homem de Deus que realizava pelo nome de Jesus coisas extraordinárias. E ele foi em busca desse extraordinário, mas ele foi com o pensamento o quê? Terreno. Quando o profeta mandou o rapaz que lhe auxiliava recebê-lo lá na entrada do sítio, Naamã não chegou nem a entrar, nem chegar na casa da sede da fazenda, lá na cancela, lá na porteira, o moço de Eliseu foi lá e disse: o meu senhor diz
para que o Senhor dê 7 mergulhos no Rio Jordão, e ao mergulhar 7 vezes nas águas do rio, tua carne será restaurada e ficarás o quê? Limpo. Como é que ia acontecer essa ressurreição na carne de Naamã? Quando ele mergulhar 7 vezes aonde? No Rio Jordão. Ia acontecer o que com ele? Ia ser ressuscitada a saúde dele, ou seja, restaurada a sua carne. Então esse rapaz chega e leva até Naamã a palavra que vem de onde? Do mundo lá de cima. Como é que Naamã recebe aquela palavra? Ele começa a ponderar. Aprenda como é que a pessoa joga tudo fora. Quem quer aprender como estragar tudo em 1 minuto? Levanta a mão. Eu vou escrever um livro também. O título vai ser Como Estragar Tudo em 1 Minuto. O título do livro vai ser esse. Ninguém vai comprar. Mas quem quer saber como estragar tudo? A pessoa quer saber como... O título do livro é 1 página só. É bem fininho o livro, assim, vai ser 1 página. Como estragar tudo em 1 minuto. Naamã recebe a palavra do mundo lá de cima e ele quer, aí é que estraga tudo em 1 minuto, ó, quando você quer ponderar. Quando você quer ponderar a palavra do mundo lá de cima com os pensamentos do mundo cá de baixo. É aí que você joga tudo no lixo. Por quê? Porque as coisas não vão fazer sentido nenhum, e se você optar por só realizar algo que para você faz sentido, natural, terreno, humano, já era, você estragou tudo em 1 minuto. Naamã recebe a palavra e ele sai indignado. Por que ele saiu indignado? Porque ele achou que o procedimento deveria ser outro. Ele já veio com um cronograma na mente dele. Ele já veio com um protocolo na mente dele. Ele já imaginou como ele iria ser recebido e de que forma ele deveria ser encaminhado. Então ele já veio com aquilo ali traçado, porque aquilo que ele havia traçado na mente dele era algo, inclusive, tradicional, comum, natural, lógico. Era o lógico. E quando ele chega, ele já recebe ali a contradição de pirraça de Eliseu, já para pirraçar mesmo, para fazer tudo ao contrário do que ele pensava, para mostrar para ele que quem manda é os céus. E ele traz uma palavra de pirraça e diz: vá você lá, diga para ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Naamã saiu igual um siri na lata. E sabe qual eram as alegações de Naamã? Pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o local da lepra e restauraria o leproso. E ainda diz mais: não são porventura Abna e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E assim saiu cuspindo maribondo, chutando lata de leite ninho pelo meio do caminho, revoltado, de volta para casa e leproso. Porque ele fez a pior besteira que um ser humano pode fazer quando ele recebe uma palavra do mundo lá de cima. A pior desgraça que uma pessoa pode fazer quando recebe uma palavra que vem de Deus é ponderar esta palavra com o mundo aqui de baixo, para ver se tem coerência. Você se lascou se você fizer isso, como fez Davi, como fez Naamã.
e como fizeram milhões de anônimos que dia após dia têm perdido a oportunidade de ver o morto ressuscitado, porque fica ponderando a palavra que é do mundo lá de cima com a lógica do mundo cá de baixo. Não foi isso que fez Marta? Jesus chega para ela e diz: remova o quê? O que Marta faz? Ela pondera. Ela diz: Senhor, o que o Senhor está me mandando fazer não tem lógica. O Senhor tem certeza? O Senhor quer que eu remova a pedra? O senhor sabe o que o Senhor está falando? Pronto, começou a contrariar o mundo cá de baixo, querendo contrariar a palavra superior de Deus. E aí ela começou a ponderar. Por pouco, ela não perde a bênção dela. Por pouco, Naamã não perde a dele. Um oficial que tinha a visão do mundo lá de cima, vendo aquela situação e que o seu senhor ia voltar leproso e ia morrer em breve, chega para ele e diz, com toda a sabedoria do mundo: meu pai, se por acaso o profeta te pedisse uma coisa difícil, o senhor não faria? Em outras palavras, Naamã disse: sim, porque aí faz sentido, porque se eu tenho um problema grave, então eu vou ter que fazer uma coisa muito maior ainda. Aí faz sentido, aí eu faria. Só que a resposta não vem do mundo cá de baixo. A resposta vem do mundo de onde? Lá de cima. E o oficial falou: então, ele só mandou o senhor dar mergulho no Rio Jordão, só isso. E o senhor vai ser curado. Ou seja, o senhor vai ser curado, não é pela água do rio que o senhor vai se banhar. O senhor não vai ser curado pela lógica das coisas que você pensa. O Senhor não vai ser curado pelo procedimento cerimonial que você traçou e que, inclusive, eu acho até que é o padrão, mas não é por isso que você vai ser curado. O profeta está querendo deixar claro que a pessoa recebe o milagre por outros valores, como, por exemplo, o fato de crer na palavra que ele falou e que aquela palavra que ele disse veio de Deus. Então faz que você vai ser curado. Foi que Naamã caiu a ficha e ele começou a perceber que quem manda é os céus. Diga glória a Deus. Sabe, igreja, às vezes o Senhor nos dá tantas missões, às vezes Deus nos fala de tantas formas, e geralmente Ele vai falar, e geralmente Ele vai dizer, e tudo que Ele fizer, Ele vai fazer para que fique claro que veio dos céus e não de quem? E não de homens. Porque se ficar algum resquício de alguém querer associar que aquele milagre veio de forma natural, ele já não faz. Ele quer que deixe-se bem claro que o poder vem dos céus. Então nunca pondere a fé. A fé é imponderável. Quando disseram para Naamã: dê 7 mergulhos no Rio Jordão, ele falou: mas na minha terra tem rios melhores do que esse. E eu pergunto, ele estava certo ou errado? No mundo cá de baixo, ele estava certo. Eu achei que o profeta ia me receber, ia colocar a mão sobre mim, orar, invocar o nome do seu Deus, e aí eu seria curado da lepra, ia fazer a imposição de mãos, ia fazer o procedimento padrão, iria me receber, né? Ele é o profeta, eu estou aqui, ele poderia muito bem chegar e fazer uma oração sobre mim. Eu perguntei, ele estava certo ou estava errado? No mundo cá de baixo ele estava certo. Mas fique-se claro que quem manda é o Senhor, que a palavra dele é soberana, quem está entendendo? E que tudo que nós conquistamos de Deus, nós conquistamos por valores que não estão associados ao mundo cá de baixo. Por isso que nós não somos cerimoniais. Por isso que nós não somos cerimoniais. Por isso que nós não somos
metodistas. Eu vou fazer isso e vou me comportar assim, porque uma pessoa que se comporta assim, provavelmente ela vai obter aquilo ali. Não é assim que a coisa funciona com Deus. Os valores que fazem com que o Senhor nos abençoe são os valores de um coração compungido, aberto, um coração humilde. Aí ele sai quebrando todos os tabus. A fé é uma coisa, sabe, é uma coisa que é imprevisível. A fé é o quê? É imprevisível. Pense numa coisa imprevisível, a fé. Pense numa coisa imprevisível, é a fé. Porque a fé tem que deixar claro que aconteceu aquilo ali por causa da sua confiança em Deus e que não tem nada a ver com aquilo que você fez. Que você fez tudo direitinho e deu errado. Aí daqui a pouco você fez pela fé e dá certo. Você não precisa ter metodologias para conquistar. Tudo se resume em uma palavra. Repete comigo: crê somente. Tudo resume-se nisso: crê somente. Só isso. Você faz tudo certinho, tudo direitinho, tudo bonitinho, tudo corretinho, tudo certinho, tudo. Daqui a pouco a coisa não vira e você fica se perguntando: meu Deus, aonde foi que eu errei? Você errou? Você errou no momento que você quis resolver o problema com as suas próprias mãos. Nunca pondere a palavra de Deus. Quando o Senhor falar ao seu coração, diga: eis-me aqui, e vá. Davi foi outro que foi ponderar a palavra de Deus e quase que se perde. Aliás, ele sofreu muito por causa da ponderação dele, porque o Senhor chegou para Davi e disse: Davi, levanta-te e desce contra os inimigos, porque eu estou mandando. Sabe o que Davi fez? Ele foi ver se o que Deus falou tinha sentido ou razão. E mesmo Deus dizendo: Davi, vá lá e faça, Davi ouve a ordem de Deus e levanta um censo para contar quantos soldados ele tinha em Israel, para saber se ele poderia ir ou não enfrentar os inimigos. Agora me responda uma coisa: se Davi tivesse 1 milhão de homens e Deus mandasse ele enfrentar o inimigo, ele ia vencer? Sim ou não? Sim. Se Davi tivesse 500 mil homens e Deus dissesse: vá lá, desça contra os inimigos, ele ia vencer? Sim ou não? Se Deus dissesse: Davi, enfrente os inimigos, se Davi tivesse um homem, ele ia vencer? Então, para que diabo Davi queria saber quantos homens ele tinha? Sabe para quê? Para ponderar se aquilo que ele havia recebido tinha lógica segundo o pensamento do mundo cá de baixo. Quantas vezes você já viu alguém chegar e dizer assim: bispo, pastor, apóstolo, o médico disse que eu tenho uma doença incurável. E o homem de Deus vai lá e diz: mas eu digo que Jesus Cristo te cura. O que isso quer dizer? Quer dizer que o pastor desrespeitou a palavra do médico? Não. Quer dizer que ele sabe que realmente a doença é incurável mesmo, mas no mundo cá, mas como homem de Deus, ele está lançando uma palavra que é superior a todas as coisas, inclusive sentidos, lógicas, inclusive a todas as lógicas. Ah, mas não tem na literatura médica um caso de uma pessoa que tinha essa doença e tenha curado. Mas eu acredito mesmo, na literatura médica não tem mesmo não. Mas nós estamos falando da literatura médica, não, nós estamos falando do mundo lá. E quando nós profetizamos sobre a sua vida, nós não estamos sendo regidos ou regendo você pelas leis do mundo cá de baixo. Nós estamos sendo regidos e regendo você pelas leis do mundo lá de cima. E se você quiser ponderar o que você recebe aqui na igreja com aquilo que faz sentido na sua vida, você está perdido.
Você acabou de jogar fora a oportunidade de ressuscitar um sonho. Você acabou de jogar fora a oportunidade de ressuscitar sonhos. Porque tudo que nós recebemos de Deus vem de onde? Vem do alto. Diga a glória a Deus. Vem lá de cima, vem do alto. Tudo que nós recebemos de Deus vem lá de cima. Amém? Quem está entendendo? E se você viver debaixo das leis que regem o mundo espiritual, então pode ter certeza que assim como Jesus, que disse, eu não sou deste mundo, nós também não somos. Quando você se deparar diante de um obstáculo, tem duas coisas a serem feitas. Ou você enfrenta aquele obstáculo regido com as leis do mundo cá de baixo, ou você enfrenta aquele obstáculo regido com as leis do mundo lá de cima. Se você enfrentar debaixo das leis lá de cima, ninguém te segura. Se você enfrentar debaixo das leis cá de baixo, você é limitado. E nós convocamos aqui todos para que você não tenha o quê? Limites. Mas para você não ter limites, você tem que ser guiado pelas leis do mundo lá de cima, que é as leis da palavra, da fé, da obediência, da determinação, da humildade. São as leis que regem o todo, o universo inteiro. Quem entendeu a palavra? Eu queria que você guardasse essa palavra no teu coração e colocasse em prática. Amém, igreja? Receba em nome de Jesus. Coloque em prática, porque ninguém vai poder te deter, ninguém vai poder te segurar. No mundo cá de baixo, nós podemos ser salvos? Não, peraí, pela lógica, nós podemos ser salvos? Se a lógica da salvação for de uma pessoa perfeita, que não erre, que seja totalmente infalível, eu pergunto, quem aqui vai ser salvo? Ninguém. Ninguém. Se formos pelo cerimonial, não, eu vou me comportar assim, assim, assim e assado, porque o meu comportamento assim, ilibado, assim, assado, infalível, eu vou conquistar a salvação. Alguém vai ser salvo? Não, não vai. Não vai mesmo. Então, se você quer ser salvo, você tem que ser regido pelas leis lá de... Aí o que vai te levar ao reino dos céus? O que vai te levar ao reino dos céus? O que vai te levar ao reino dos céus? A fé, a entrega, o coração limpo. Quem está entendendo? O que é um coração limpo, bispo? É um coração que não guarda o quê? Não guarda mágoas. É um coração que não é rancoroso. Perfeito só teve um. Não é que você vá viver aí. Não, mas cada um tem um jeito, né? Às vezes a pessoa te julga pelo seu jeito. É ou não é verdade? Outro dia eu fui levantar um obreiro lá no Rio de Janeiro. E sabe aqueles cabelos que fica assim, aquele... Como é que chama? Não, que passa o oriçador, como é que chama? Oriçador, né? E o cabelo fica bem altão, assim, ele usava óculos preto, bem pretão, e ele parecia o Raul Seixas. Aí ele falou assim, bispo, eu tinha tanta vontade de ser obreiro. Eu falei, ué, por que você não é obreiro? Ele falou assim, eu não sei se eu posso ser. Aí eu falei, mas por que não posso ser? Não, eu até queria ser obreiro, mas eu falei que queria ser obreiro. Aí o irmão do meu lado falou assim, você, obreiro, com esse cabelão, esse óculos preto, aí você parece um maluco. Aí ele falou comigo, eu falei, não, mas você tendo o amor no coração e quer ajudar o próximo, os outros, eu lhe vejo sempre na igreja. Aí ele falou assim, mas bispo, eu posso ser obreiro? Eu falei, pode. Aí ele falou assim, mas mesmo com esse jeito de maluco? Eu falei, mas então, eu preciso de alguém para evangelizar os malucos, aí é você. Mas Deus está chamando assim ou não?
Eu falei, querido, o que vale é o que está no seu coração, aparências. As aparências enganam, não é não, irmãos? É ou não é verdade? Eu falei, vem para cá, querido, vem para a obra. Ele falou, não, o senhor está falando isso? Eu falei, sim, rapaz, eu quero te ver, eu quero que você já venha para o grupo lá dos amarelinhos, e aí você já vai pegando o ritmo, e daqui a pouco você vai já se preparar para botar em forma, você vai ser obreiro. Aí ele falou para mim assim, é mesmo? Eu falei, Deus está te abençoando. Ele, glória a Deus. Ô bispo, amanhã mesmo eu vou cortar meu cabelo. Eu falei, não, você é doido, eu quero você com o cabelo assim. Por que Deus quer ver o quê? O coração. Os valores que nos fazem entrar em lugares inacessíveis não são terrenos, são o quê? Espirituais. Às vezes você conquista coisas de Deus, o camarada ora, sabe, 24 horas por dia, ele está lá, repetindo as mesmas palavras. Senhor, meu Deus, meu Pai, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Jesus amado, querido Deus, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Querido Deus, querido Pai amado, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ave Maria, cheia de Deus, Senhor, meu Pai, meu Deus, verdade, Jesus. Jesus amado, querido Deus, e teu Senhor. Oh, repreende, Senhor, repreende, Senhor, repreende, Senhor. O dia inteiro ali não acontece nada. Aí, às vezes, num gesto, que ele chama a atenção de Deus, numa palavra, uma atitude, que mostra um coração compungido, uma fé sobrenatural, por causa daquela atitude, daquela palavra, a pessoa remove uma pedra e ressuscita mortos que você achava que nunca mais ia vê-los novamente. Sonhos que você imaginava que nunca poderiam ser realizados. Diga glória a Deus. Você tem sonhos, eles vão se cumprir. Que você saia daqui ungido e honrado no nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus.